E assim, nesse processo, que a senhora tinha tudo para ser uma adolescente revoltadíssima. Dá errado. Mas teve esse momento que você falou que você foi para as drogas e... Sim, teve. Esse processo de... Talvez estamos pulando um pouco a etapa. Esse processo de... Ele acha que ele é acelerado, né? Esse processo de vindo para Jesus com essa carga emocional, assim, como que foi para a senhora? Qual que foram os desafios enfrentados? O maior desafio que eu encontrei quando eu voltei, quando eu aceitei Jesus novamente, o maior desafio foi lidar com o ser humano. Porque eles olham para a sua história, eles vê você vindo de uma fase difícil e sofrida, principalmente eu, como eu mexia com drogas, eu fazia tudo que era errado, eles não davam a oportunidade de acreditar que você estava ali porque você queria uma oportunidade de ter uma vida melhor. Então, quando eu chegava na igreja, por mais que eu queria que Deus mudasse a minha história de vida, eu não era abraçada. As pessoas me rejeitavam, falavam, e essa daí não tem o que fazer, já está decretado a derrota dela. Então, você lidar com um ser humano que tem a mentalidade pequena, tem pessoas que têm a mentalidade pequena, não conseguem ver e acreditar que Deus pode transformar. E o pior de tudo isso é que prega a palavra do Senhor, fala do amor de Deus, mas quando vai viver a realidade, não é mais a mesma coisa. Então, o maior desafio que eu tive foi crescer com um não, na presença do Senhor. Você não vai conseguir, você não vai chegar, você não tem objetivo, você não tem estrutura, você não consegue se libertar do mundo que você está vivendo. Só que essas palavras eu transformei em sim para mim. Falei, eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. E eu comecei a transformar. Então, o preconceito das pessoas, isso dói. Por isso que na igreja onde eu estou ali, que eu estou cuidando, todo mundo que chega eu abraço, eu olho para ela, você vai conseguir, você vai vencer, você vai chegar longe, você vai concretizar os teus sonhos, porque Deus pode. Aí eu falo, Deus fez na minha, vai fazer na tua. Amém. Porque quantas pessoas chegavam para minha mãe e falavam só há 2 caminhos para a Jéssica, cadeia ou sepultura. Minha mãe falava não, aquele que escolheu ela desde o meu ventre vai levantar ela. Uau. Eu assisti o pod da pastora. Você vê que a similaridade de decisões dadas pelas pessoas, né? De acusação. Na verdade, eu acho que o que faz a pastora Ana Paula é alguém que tem um testemunho muito forte, que a gente trouxe aqui também no podcast. E, assim, para mim, o testemunho dela é mais forte porque eu conheço ela, eu conheci ela do tempo, né, que ela estava mesmo entregue nas mãos do inimigo. Só que sempre tinha alguém posicionado. Tinha alguém que não saiu da posição, que era a mãe dela. A mãe dela é uma pessoa excepcional. E ela sofreu muito, mas ela sempre estava ali na posição. Igual a sua mãe. Não, mas ela é alguém que... Anulando as sentenças que as pessoas davam, né? Sim. Isso. Que pessoas para apontar, para dizer, para falar que não vai conseguir, tem um monte de, né? E precisa de pessoas que intercedam, que façam esse bloqueio espiritual, né? Literalmente, né? Quando as pessoas mandam uma sentença, né? É morte, é cadeia, né? É desgraça. A mãe estava lá. É o que a senhora falou assim, na hora já eu pensei, falei, olha, como Deus ele trabalha certinho, né? Sim. Histórias diferentes de um Deus que trabalha com propósito na vida das pessoas, né? A mãe fez muito voto no altar. Muito. Ela vivia fazendo voto. Eu lembro que teve uma época quando eu estava muito envolvida na droga mesmo, na cocaína, mas eu estava muito mesmo. Onde a minha família não conseguia mais me ver. Eu estava aprofundada mesmo. Com quantos anos? Com 17 anos. 17. Eu pulei aqui, né? Deu uma puladinha, né? Com 17 anos. Então, como eu estava bem profundo, eu lembro que a minha mãe, ela falava assim, eu não vou desistir de você. Uau. Você não é um caso perdido para mim. Pode todo mundo desistir, mas eu não desisto de você. Então, a minha mãe foi uma das maiores. E hoje, aonde eu passo, eu falo, minha mãe é muito guerreira. Pois ela cuidou de 4 meninas pequenas, onde meu pai trabalhava, porém, tudo que ele ganhava era em torno da bebida. Então, a minha mãe, ela dormia com fome, trazia a comida da casa que ela trabalhava, com o resto que sobrava, e dava para nós. E eu via minha mãe dormir com fome, quantas e quantas as vezes, para nós poder comer o que tinha. Quantas das vezes a minha mãe sair de porta em porta, pedir pão para nós comer, porque nós já estava a tarde inteira, o dia todo sem comer. E ela chegava com aquele pão, que estava até duro,
Mas ela ia lá, molhava na água e colocava na mesa para nós comer. Mas ela sempre cuidou. Você tem uma coisa que a minha mãe, como que eu posso dizer? A gente foi uma parte muito pobre mesmo da vida, mas sempre limpinho, sempre arrumado, às vezes com roupa de menino. Com muito cuidado. Com muito cuidado, com muito carinho. Onde ela falava nos meus filhos, ninguém vai tocar. E ela até hoje mexeu com os meus filhos, mexeu comigo. E como é que sua mãe reagiu quando ela soube de tudo isso, né? Porque era alguém que ela confiava, que estava ali, né, no dia a dia. E ela descobriu que por 6 anos você passava isso. Como é que foi isso para ela? Como é que é? Olha, foi para minha mãe viver. Até hoje, ela não consegue sentar e falar comigo sobre esse assunto. Uau. Até hoje, ela não conseguiu. Depois de tantos anos. Até hoje, eu não sentei e falei com a minha mãe sobre esse assunto. Uau. Porque eu acho que dentro dela, ela deve ter uma culpa que existe debaixo do meu teto, mas até hoje eu não consegui. Tanto é que o meu livro, as minhas irmãs não têm coragem de ler. Eles leram o começo, que é a parte onde eu deixo a dedicatória para minha família. Eu falei, não, eu faço questão de vocês lerem pelo menos a primeira parte, onde eu falo das minhas irmãs. Mas o livro em si, eles não têm psicológico para ler. Porque é muito forte. No livro relata exatamente como tudo começou. As partes que a gente não pode falar ao vivo, tem exatamente. Então, a minha mãe, eu falei, a senhora nem chega perto. Ela queria ler, eu falei, não, a senhora não. Eu não quero que a senhora saiba por tudo que eu passei. Porque vai ser pior ainda. E a minha mãe, ela caiu em depressão. Aí, depois de tudo isso, ela começou a beber. Caiu em depressão. A minha mãe... Eu falo para você que depois de tudo que aconteceu, eu perdi a minha mãe totalmente, porque até hoje ela vive uma vida depressiva, onde eu oro para Deus mudar a história da minha mãe. Em nome de Jesus. Onde eu creio que vai haver libertação em todas as áreas na vida dela. E eu sempre falo, se eu tô onde eu tô, é porque a senhora acreditou em mim. E eu também acredito que Deus vai mudar a vida da senhora. Eu falo, eu preciso muito da senhora na obra. Porque a maior pessoa que pode estar na linha de frente intercedendo por um filho é a mãe. Então, eu preciso muito da senhora. Ela tá na igreja com você? Ela sempre vai. Será que ela tá assistindo agora? Não sei, ela falou que ia assistir. Quer mandar um recado para ela? Manda um recado. Você a vê como culpada disso? Não tenho. Então, diga para ela. Manda um recadinho para ela agora. Por favor. Falar, é isso aí. Falar de mãe, essa semana eu fiz um vídeo falando. Onde esse vídeo está viralizando na internet. Onde eu grito, alô, mãe! Eu vi. Tem pessoas repostando. Foi. Então, eu tô aqui para dizer novamente, mãe, se eu tô onde eu tô sentada nessa mesa aqui, foi porque a senhora não desistiu da Jéssica lá atrás. Então, a maior incentivadora é a senhora. Então, eu quero dizer que eu te amo, apesar de todos os ventos que enfrentamos juntas, porque isso é só uma parte, muita coisa passamos. A senhora nunca nos deixou, a senhora nunca nos abandonou. Então, mãe, eu te amo e eu vou continuar lutando. Eu já falei para a senhora que a senhora é a nossa rainha, a nossa guerreira. E o que nós mais quer é um dia poder que a senhora não trabalhe mais, que nós possamos dar uma casa para a senhora sair do aluguel. Então, mãe, eu te amo e eu vou continuar lutando porque a senhora merece tudo nesta vida. Obrigada por nunca ter desistido de mim nos piores momentos que eu passei. A senhora estava do meu lado, segurando. Obrigada por tudo. Uau! Glória a Deus. Que top. Vamos lá. Pastora, a senhora... Acho que nos bastidores que nós temos que interromper, né, a nossa resenha aqui inicial, né, pastor? A senhora falou que foi mãe com 14 anos. Com 15 anos. 15 anos. E foi nessa transição desse processo. Foi. Como que foi para a senhora a gravidez vindo desse processo que a senhora relatou um pouco antes aí? Eu não sei se já o momento de drogas fazia parte da vida da senhora ou foi antes. Compartilhe um pouco conosco sobre isso aí. A minha gestação foi com 14. Eu engravidei com 14. Eu engravidei numa parte um pouco difícil, que eu estava saindo da parte ali, né, do meu pai. E eu já estava sem cabeça, vamos dizer assim. Uma criança que não tem caminhos. Uhum. Quantos jovens hoje não sabem que caminho tomar? É verdade. Não sabem o que fazer da vida. Então...
acabei engravidando. Daí, com 15 anos, o meu aniversário foi meu chá de bebê. Com 16 anos, eu fiquei viúva. Eu nunca tinha tido contato com a cocaína até antes da morte do pai da minha filha. Quando eu ganhei ela, daí quando ela estava com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses de vida, que ele veio a falecer. A morte dele foi anunciada na igreja. Eu levei uma foto dele com a minha filha na igreja e deixei para a pastora orar. Por causa disso que eu falo para as pessoas, trazem foto, porque Deus sempre fala em algumas maneiras. E no final do culto, ela levou essa foto. Essa pastora, ela não é mais viva, ela foi minha pastora há muitos anos, depois que eu voltei. E ela olhou para mim e ela falou assim, você vai passar por uma perda muito grande. Mais uma vez você vai passar. E Deus manda dizer que Ele é contigo. Não deu nem 15 dias, ele faleceu. Então, para mim, foi um choque, porque ele tinha todos os defeitos, como todo mundo tem. Porém, eu me sentia acolhida no braço dele. Segura. Eu me sentia muito segura. Quando eu estava com ele dentro de um quarto, ele me fazia rir, aonde eu sabia que eu já tinha passado por vários obstáculos. Ele falava assim para mim, antes de ir, ele se despediu. Na semana da morte dele, eu caí numa febre tão grande, mas tão grande, que eu ia para o hospital, os médicos não sabiam de onde estava vindo a febre. E ele, todo dia, eu chegava em casa, ele falava, eu vou partir, não deixa a minha filha chamar outra pessoa de pai, mas eu tô indo e tô deixando uma semente. Obrigada por você ter dado essa semente, porque o meu tempo é curto na terra. E ele ficou uma semana, ele se despediu de todos os amigos dele. Por onde ele passava, ele falava, eu vou partir. Eu vou ir, todos os lugares que ele passava, ele falava. E um dia antes da morte dele, ele faleceu no dia 2 de novembro, no dia do finados. Um dia antes da morte dele, a gente estava deitado, ele olhou para a filha dele, ele falou assim para mim, eu acho que por eu não insistir tanto na minha filha, de querer levar, depois que eu tive um relacionamento, foi pela petição dele. Ele olhou para mim e ele falou assim, eu vou, mas deixa minha filha com a minha mãe, porque senão a minha mãe morre.